Iniciando o nosso seminário, teremos a conferência Direitos Sociais Trabalhistas Coletivos e a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Para isso, contaremos com a muito ilustre e eminente presença do professor Nelson Manriche. O professor Nelson Manriche é professor de Direito do Trabalho da Universidade de São Paulo, onde obteve o seu título de doutoramento e também de livre docência. É advogado e consultor jurídico, é conselheiro do Conselho Superior de Relações de Trabalho da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, membro do Conselho Editorial da Revista de Direito do Trabalho, autor de diversos livros e artigos de nomeada, um autêntico formador de opinião no direito do trabalho brasileiro, é presidente, tenho a honra de tê-lo como confrade da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, da qual foi presidente e hoje é presidente honorário da nossa Academia Brasileira de Direito do Trabalho, membro do Instituto dos Advogados de São Paulo, da Associação dos Advogados de São Paulo, do Instituto Brasileiro de Direito Social Cesarino Júnior, do Instituto Ibero-Americano de Direito do Trabalho e Seguridade Social, da Academia Ibero-Americana de Direito del Trabalho e de la Seguridade Social, da Academia Brasileira de Letras Jurídicas. Apenas um trecho do alentadíssimo currículo do professor Nelson Manriche, que me furto a expor mais o currículo, porque senão teríamos que nos alongar por toda a duração de sua conferência. Por essa razão, com muita alegria, professor Manriche, a Escola Superior do Ministério Público da União tem o prazer de lhe passar a palavra. A alegria, no entanto, é nossa. Muito obrigado, professor. Muito feliz. Só que me sentindo um pouquinho fora do meu ambiente, né? Então, eu já vou pedindo desde logo desculpas. E agora eu vou tirar essa minha máscara, né? Eu já vi que você falou também sem máscara, então, e eu percebi também que vocês tiveram todos os cuidados de combate à Covid, é um ambiente bastante complicado que nós vivemos. Eu quero cumprimentá-lo por ter essa visão de que lá atrás seria possível fazer um evento presencial, quando ainda havia muitas dúvidas. Eu quero, de qualquer maneira, cumprimentar os diretores dessa escola, os organizadores desse evento, o que eu faço na pessoa dessa figura incrível, professor Manuel Jorge e Silva Neto. Nós temos profunda admiração por ele, não apenas como pessoa humana que é, meu padrinho, meu amigo especial de longa data, mas também como um professor, um acadêmico e um formador de opinião. E eu acabou de dar um exemplo do seu conhecimento agora com essa introdução que fez. Quero saudar todas e todas, dizer que eu tenho um profundo respeito pelo Ministério Público, do trabalho especialmente, onde eu atuo mais diretamente, pelo papel que desenvolve na sociedade.
Ministério Público hoje é um esteio da garantia da Constituição, que os direitos sociais sejam efetivamente cumpridos, né? Com a mão dura, todo mundo sabe, e com um papel pedagógico incrível por diversos expedientes que utiliza. Acompanho o Ministério Público há muitos anos, então eu estou muito feliz de estar aqui. A única coisa é que eu não sou dessa área, né, e menos ainda tenho capacidade para enfrentar o tema que me foi proposto. Eu, até agora, fico pensando exatamente qual é o sentido dessa expressão, os direitos sociais, trabalhistas, coletivos e a interpretação do STF. Né? É como aquele que vai fazer uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, está se iniciando, e de repente descobre que ele precisa estudar outras questões, enfrentar outros temas que o preparam para chegar naquele ponto. É o que eu vou fazer agora. Eu quero dizer, Manuel Jorge, que você me deu uma oportunidade incrível para eu sair da minha zona de conforto e investigar um tema que não é do meu dia a dia, mas que é fundamental. Como é que é possível o direito do trabalho não dialogar com o direito constitucional e principalmente com a hermenêutica, se lá está a garantia da efetividade dos direitos fundamentais? E quais são eles? Quais são os direitos sociais e quais são os direitos sociais, trabalhistas, coletivos? Essa sua expressão é incrível. Eu acho que daria uma tese, uma bela tese, né? Sinceramente. É óbvio que eu não estaria habilitado para enfrentá-la. Então, eu queria saber como é que funciona a passagem de tela. Não sei se estão colocando essa minha apresentação. Eu pedi para colocar eu fiz um pequeno roteiro para facilitar a nossa comunicação. Fiz um curso de iniciação rápida aqui, vamos ver se funciona. Então, esse é o tema que me foi proposto dentro do tema do seminário de hoje. Então, eu acho que seria importante não perder essa vinculação. Hermenêutica constitucional e concretização de direitos fundamentais. Então, dentro desse contexto que eu imagino enfrentar o tema que me foi proposto. Eu dividi a minha apresentação em duas partes. Uma parte teórica, onde eu tento ter uma noção disso tudo. Não passar para você que você já conhece isso. Né? Apenas como pressuposto de discutir depois casos concretos lá na frente, que é a segunda parte que eu me proponho a fazer aqui. E aí, então, eu faço algumas observações iniciais, depois eu tento examinar o direito coletivo e onde se encontram também direitos fundamentais, dentro desse conceito de que são direitos sociais também com status constitucional de direito fundamental. E na terceira parte, na verdade dividi em dois grandes segmentos, mas em 3 pontos, enfrentar exatamente a interpretação do Supremo em algumas situações específicas, como, por exemplo, greve, negociação coletiva, dissídios coletivos, etc. Depois eu faço, finalmente, um estudo, um levantamento daquilo que chamo de radar trabalhista. Quais são as pautas do Supremo em relação aos direitos coletivos que estão para serem julgados. Né? Alguns demoram um pouco, outros um pouquinho mais. Né? Nós temos questões no Supremo, por exemplo, da dispensa coletiva, que está lá tranquilamente há 15 anos. Né? Então, me parece que nem tudo que está colocado aqui será resolvido com tanta pressa como a gente imagina, mas o direito tem sua hora e seu tempo. Feito isso, então, eu passo a enfrentar essa questão que eu coloco como direitos sociais, direitos fundamentais e direitos trabalhistas coletivos e tento pensar um pouco sobre isso.
Afinal, do que nós estamos falando? É a mesma coisa? São coisas diferentes? Como é que eu coloco isso dentro de uma perspectiva de interpretação constitucional? Será que eles se confundem? Não é? É a mesma coisa falar de direitos coletivos e direitos sociais e direitos fundamentais? Eu gostaria de partir do pressuposto que, para aquilo que eu vou expor, daquilo que eu imaginei possível, são questões convergentes. Somente quando o foco é examinar os direitos sociais coletivos na perspectiva do Supremo. É evidente que na doutrina não temos uma resposta única para isso, teremos divergências. E isso é a riqueza da doutrina. E eu tento levantar algumas objeções e mostrar algumas coerências e a possibilidade de que isso seja colocado no mesmo plano. Então, em relação a direitos sociais, por exemplo, pode sinalizar, de um lado, não sei se eu já coloquei no outro aqui, por exemplo, políticas públicas. Essa é uma forma de ver os direitos sociais. Aquelas políticas que devem ser implementadas para criar condições propícias, do ponto de vista material, para garantir igualdade real, compatível com o exercício da liberdade. E aqui eu já acentuo que a questão central de tudo que nós estamos debatendo aqui é liberdade. A liberdade como fundamento da organização sindical, por exemplo, a liberdade do indivíduo em face do Estado e as outras liberdades. E aí já colocamos no mesmo plano direitos sociais, direitos fundamentais e direitos coletivos. Mas também direitos sociais podem ser interpretados como aqueles que estão lá relacionados no artigo 6º e 7º da Constituição. Daí porque eles correspondem a autênticos direitos fundamentais. E aí nós entramos num ponto que, para nós, é fundamental. Para nós que atuamos na área do direito, principalmente na área do direito do trabalho, e essa é a ferramenta básica do próprio Ministério Público, né? Que são direitos fundamentais. Aqui eu tento fazer de uma maneira singela aquilo que é tão complexo, né? E corresponde, então, a aqueles direitos que o indivíduo tem como cidadão em face do Estado. Eles não têm correspondência em sua substância a bens jurídicos, mas a esferas da liberdade, das quais resultam direitos, em especial direitos de defesa. Nesse sentido, então, que eu leio aqui o artigo 9º da Constituição Francesa, de 1793, que tão bem domina o professor Manuel Jorge, que é professor de pós-graduação na França. Imagina eu falando ao lado dele, se colocar no meu currículo isso. A lei deve proteger a liberdade pública e individual contra a opressão daqueles que governam. Aqui está a diretriz central daquilo que nós entendemos por direitos fundamentais. Os direitos à liberdade indicam o ponto de partida dos direitos fundamentais. Sua existência é anterior ao próprio Estado. Seu conteúdo não é ditado por leis, cabendo ao Estado sua proteção, sendo essa uma das justificativas de sua existência, conforme Carl Schmitt. E aí, os direitos sociais coletivos. Eu tomo a liberdade de dizer para mim isso, aquilo que eu tento imaginar como possível, que submeto, obviamente, ao crivo dos senhores e das senhoras, né? Esses chamados direitos sociais coletivos trabalhistas, que foi colocado pelo professor Manuel Jorge como título dessa minha intervenção,
tem um significado importante para nós da área do direito. Exprimem o conjunto dos direitos que os trabalhadores têm por força de sua organização em forma de sindicato ou não, em face do Estado. Aqui eu coloco essa questão organizada em sindicato ou não por uma questão apenas didática e para levar em conta a doutrina que se divide entre o que é direito coletivo, o que é direito sindical. Essa é a essência da distinção. Né? Se eu entendo que o sindicato é o único representante dos trabalhadores, ou se os próprios trabalhadores podem se organizar, né? Como, aliás, a própria lei de greve entende dessa forma. Quando não há sindicatos, os trabalhadores se organizam e eles são um grupo que se apresenta perante o tribunal para a defesa dos seus direitos de greve. Esses chamados direitos coletivos dos trabalhadores têm relação com questões centrais que sustentam o que nós chamamos de relações coletivas de trabalho. E aí eu chamo a atenção para 3 grandes pilares, né, que são a síntese desses direitos sociais coletivos. Em primeiro lugar, a liberdade sindical, que é um instrumento para os trabalhadores se organizarem, escolherem seus próprios sindicatos, a negociação coletiva e direito de greve. Então, esses 3 pontos têm uma única convergência. Os trabalhadores se organizam para negociarem. Negociar aqui é uma forma de resolver conflitos. E a greve como um instrumento levar o empregador à mesa de negociação. Evidente que há uma quarta vertente, que é a representação dos trabalhadores no interior da empresa, que representa a democracia interna, o trabalhador como cidadão trabalhando no espaço do empregador. Então, para mim, esses direitos sociais coletivos têm a ver com esses 3 grandes eixos, com essa subseção da representação dos trabalhadores. É dentro desse contexto que eu entendo, nós estamos falando de direitos sociais que têm um sentido de direitos fundamentais que se irradiam para as relações coletivas de trabalho. E aí eu faço algumas considerações, eu não quero me ater muito a isso, né, porque eu fico muito preocupado com o tempo, evidentemente, e eu chamo aqui para nossa reflexão um dispositivo da Constituição espanhola, na verdade são 2, o artigo 7º e o artigo 28.1. Ali é consagrada a liberdade sindical, e aí eu cito Montoya Melgar, um grande professor da Complutense de Madrid, já aposentado, evidentemente. Né? Para ele são 2 preceitos que se encontram em lugares de importância privilegiada, fecho aspas, entre os direitos fundamentais e as liberdades públicas. Esse é o sentido, então, desses eixos do direito coletivo do trabalho. Então, eles estão entre os direitos fundamentais e as liberdades públicas, exatamente no artigo 7º e no artigo 28.1 da Constituição Espanhola. Me parece que isso é bem elucidativo. É evidente que o reconhecimento de direitos fundamentais constitucionais não se limita à defesa de interesses individuais. Passa a alcançar tutela dos interesses sociais e coletivos. E aí eu faço outras considerações, que eu não vou, evidentemente, cansá-los, para passar logo para um outro ponto que me parece de extrema importância, que envolve exatamente o tema central desse evento todo que foi programado aqui pela Escola Superior do Ministério Público. Em primeiro lugar, então, eu coloco aqui o papel da Constituição, do Supremo, como guardião da Constituição e a necessária segurança jurídica. Para nós, isso tem importância muito grande.
Evidente que a teoria jurídica nem sempre deu a devida importância à interpretação constitucional. Mesmo assim, ela é fundamental em qualquer regime democrático. E aqui eu me valho de um texto incrível de Antônio Henrique Pérez Lunho. Depois eu passo essas anotações que eu tenho aqui, e tem algum rascunho pronto já, inclusive, né? E ele diz que chegou-se a negar que questões constitucionais fossem questões jurídicas, porque questões constitucionais eram questões de poder, não jurídicas, né? E essa era a visão de Fernando La Salle, né? Baseada em experiências históricas, levava em conta o fato de questões jurídicas sucumbirem em face da força de determinados acontecimentos. Nós sabemos disso pela história. Ele cita isso, né? Mesmo para os que concebiam essa interpretação de que nós estamos diante de poder e não de questões jurídicas, né, levam-se em conta a dogmática jus-privatista, dentro de um contexto de direitos individuais. A Constituição, pelo menos desde o início, depois disso teve mudanças profundas, e não é, como eu falei, a minha área, né? Apenas coloco isso para eu pensar melhor e entender esse conjunto que eu estou expondo. Sempre se apresentava com a parte dogmática, né? Com os catálogos dos direitos naturais que eram positivados, e a parte orgânica, referente aos poderes do Estado, aos direitos dos cidadãos e à forma de funcionamento do próprio Estado. Em relação à parte dogmática, pretendia-se salvaguardar os direitos fundamentais, em face não apenas da administração pública, como também da própria legislação, né? E foi a partir dessas premissas que na Alemanha se construiu o conceito dos direitos públicos subjetivos, né? Portanto, essa interpretação era sempre colocada nesse contexto do direito privado, né? Ou seja, se socorria de instrumentos hermenêuticos jurídicos privados. E aí, é o que eu gostaria de mostrar, e eu tive a oportunidade, então, de refletir sobre isso e fazer um elo, né, para entender melhor, rever as minhas lições lá de trás. Então, houve essa passagem do Estado liberal para o Estado social de direito, com uma profunda transformação da normativa constitucional, com repercussões, inclusive, especialmente, na sua hermenêutica metodológica, né? E, para isso, é evidente que houve necessidade de superação da categoria dos direitos públicos subjetivos, de inspiração individualista. Junto com as liberdades tradicionais, civis e políticas, surgiram os direitos econômicos, sociais e culturais, quer dizer, não simplesmente uma abstenção do Estado em face das liberdades públicas em geral, como uma obrigação do Estado de interferir com políticas públicas. E aí o sentido dos direitos sociais, lá do início, que estão no artigo 6º, no artigo 7º, como obrigações do Estado. Então, ao lado dessa positivação dos direitos para estabelecer esse estatuto das liberdades, os direitos fundamentais se apresentam como valores e princípios básicos do sistema político. Condicionam, dessa forma, seu método de interpretação. Com isso, fica claro que os métodos hermenêuticos de tradição ius-privatista revelam-se insuficientes, né? Procura-se dar uma ênfase ao caráter jurídico de tal atividade, deixando de ser mero processo político, e passa-se a essa visão que ultrapassa o Estado liberal. E aí eu cito Hess, né, quando ele fala da força normativa da Constituição, e
o que significa a vontade da Constituição, para a gente entender como é que eu coloco essa questão dos direitos fundamentais dos trabalhadores no âmbito do direito coletivo, que devem ser assegurados pela Suprema Corte, né? E ele faz aqui observações muito interessantes, quais são os fundamentos dessa vontade da Constituição, né? Que eu, evidentemente, não consigo me ater como gostaria, porque é muito interessante. Para mim foi, pelo menos, Manuel Jorge, muito, muito rica. Eu tenho como agradecer realmente essa oportunidade que você me deu, porque é muito fácil para nós falar daqueles temas do dia a dia, aviso prévio, natureza jurídica. Sair da zona de conforto é mais difícil, né? Então é interessante isso. E aí eu entro nessa parte final da segurança jurídica, né? E esse é o papel da Constituição, do Supremo, como guardião da Constituição, né? E tem desafios pela frente, porque tem que manter a Constituição viva, ativa e criativa. Embora a nossa Constituição se renove, já temos mais de 30 anos essa, a Constituição americana tem mais de 200 anos, né, apenas com algumas emendas, né, mas ela continua ativa, criativa, exatamente pela força da interpretação e da necessidade da sua adaptação. Exatamente isso, então, a necessidade de levar em conta essas mudanças que ocorrem. Eu falo aqui de mudanças não apenas do mundo globalizado, onde a interpretação vai além das fronteiras nacionais, como também dessas mudanças aceleradas pelas novas tecnologias. Isso foi acelerado pela Covid, né? Então, isso tem que ser apreendido pela Suprema Corte para que a Constituição seja sempre viva e ela seja criativa. E aí eu entro num ponto apenas por uma questão lógica de amarração do meu pensamento. Eu não quero enfrentar isto, evidentemente, porque eu cansaria muito, não teríamos tempo para isso, né? De examinar o papel dos sindicatos e suas relações com o Estado e com a sociedade, né? Para que fique claro para nós essa questão que eu estou tentando colocar, de que o direito coletivo se assenta naqueles pilares que eu mencionei e tem profunda conexão com a existência do próprio sindicato e da existência do sindicato que se relaciona com o Estado e que se relaciona com a própria sociedade. É difícil, muitas vezes, para nós entendermos essas conexões, mas me parece fundamental isso. Evidente, quando se fala em funções do sindicato, isso tem muitas respostas e uma delas, para mim, que é fundamental, é a função de negociar, como eu falei já um pouco antes. E aqui eu retomo aquela questão dos pilares, que não vou retomar, evidentemente, né? Porque isso ficaria muito repetitivo, mas apenas para a coerência da minha exposição. Que eu só consigo, então, interpretar esses direitos fundamentais nesse contexto dos direitos sociais coletivos, entendendo qual é a dinâmica do direito coletivo, quais são as grandes questões do direito coletivo, e, como eu falei, elas partem do pressuposto da liberdade, né? E nós temos aí uma coisa muito interessante que será, vocês vão perceber, que haverá o lançamento de um livro chamado Liberdade Sindical, uma opção para o Brasil, que será isso, acho que no começo de dezembro, onde se discute exatamente esse modelo de relações que nós temos, arcaico, que modelos que poderíamos ter, e tudo passa por uma questão central e difícil, que é liberdade sindical, que tem custo para todos os lados, mas benefício para a sociedade. Mas a liberdade sindical não é do tamanho do meu interesse, do puxadinho que eu quero construir para preservar os meus privilégios. Esse é o grande ponto. Isso incomoda, então, muita gente e haverá, obviamente, muitas críticas ao trabalho que nós fizemos aí. Vocês terão conhecimento disso a partir do começo de dezembro.
já está sendo anunciado, inclusive, esse livro pela Mizuno, de um grupo de estudos criado pelo Ministério da Economia, coordenado pelo professor Hélio Zilberstein, integrado por diversos professores. Nós fizemos um trabalho acadêmico só, não um trabalho político, não um trabalho de defesa de interesse de alguma classe. Esse foi um propósito muito firme da nossa parte, e é difícil isso, evidentemente. Bom, e aí eu falo então, desse outro ponto, do direito coletivo, o papel dos sindicatos. Aliás, já falei disso, já enfrentei essa questão, e agora entro nessa questão dessas relações do Estado com a sociedade. Eu não quero me ater, eu apenas descobri um livro fantástico, que eu tenho esse livro há muito tempo, mas não me lembrava dele, de Franz Neumann. Incrível! Ele fala do período do nazismo, né, entre aquele período de chumbo e a democracia. Ele tem uma visão incrível, né? E ele coloca essas relações, né, dizendo que as associações sindicais são organizações livres que se contrapõem ao Estado, e a relação entre o Estado e o sindicato é elemento constitutivo da relação entre Estado e sociedade. É bastante complexo isso. Isso precisaria ser, obviamente, afinado para ficar mais claro. Em consequência, diz ele, negar direitos fundamentais como liberdade sindical é enfraquecer as bases democráticas como um todo. Bem, aqui eu falo, então, insisto nessa questão das relações coletivas e liberdade sindical como o eixo central, e falo agora dos direitos sociais coletivos com status de direitos fundamentais, né? E aí, para se perceber, então, a dimensão do papel do Supremo Tribunal Federal. Não se trata, portanto, de apenas interpretar tais direitos, mas de estabelecer as diferentes lógicas que animam, seja as relações individuais de trabalho, seja as coletivas. Depois, é evidente que eu vou retomar essa questão quando do julgamento daquele caso Besky, onde fica claro isso, né? Há uma linha divisória entre as relações individuais e as relações coletivas, pela lógica própria das relações coletivas, onde o que vale é o exercício do poder, né? Os trabalhadores não têm poder em face do empregador, logo o Estado tem que interferir. Quando os sindicatos negociam com o empregador, eles têm o poder da força de trabalho. Portanto, são lógicas completamente diferentes, e aí entra naquilo que é, para mim, fundamental, né? Dentro de tudo que nós estamos colocando aqui, envolvendo negociação coletiva, que é aquele inciso da Constituição, inciso 26 do artigo 7º da Constituição, que é uma repetição do que vem desde 1934. O reconhecimento dos acordos e convenções coletivas. Evidentemente que em 1934 não se falava de acordo coletivo, né? Mas falava dessa essência que o Estado reconhece, a autonomia privada coletiva. Eu precisaria parar para falar disso, né? O que significa exatamente isso, né? O que o Supremo faz em relação a isso? O que significa reconhecer que o grupo tem autonomia em face do Estado, naquilo que não se contrapõe com os direitos fundamentais e com a ordem pública. Esse para mim, é a essência do que nós estamos falando aqui. Portanto, se eu estou falando de sindicato, estou falando de negociação coletiva, eu estou falando do reconhecimento que esse grupo tem de regular suas próprias condições de trabalho, né? Como assim essa cláusula vai contra os interesses dos trabalhadores? Se os trabalhadores elegeram aquele sindicato, o sindicato então é fraco, não tem legitimidade? É óbvio, nós falamos de um sindicato doente, de um sindicalismo que se exauriu. Nós precisaríamos reformular.
e a revitalização do sindicato passa por um caminho estreito, né, que é o caminho da implantação da liberdade sindical. Não do tamanho que eu quero, mas do tamanho que precisa ser do próprio conceito de liberdade lá de trás, né, de João Sem Terra, quando isso foi um direito em face daqueles que detinham o poder. Bom, evidente que eu estou aqui divagando, né, mas falando aquilo que eu realmente me convenço, e já começo aqui naquele terceiro ponto, que é a segunda fase da minha exposição, deixar de lado um pouco as questões teóricas. Eu pulei tanta coisa que eu gostaria de falar para vocês, mas prometo que depois eu trarei isso por escrito, minha lição de casa. Falar de alguns casos concretos, né? Como, por exemplo, a questão da greve. Só que aqui, valeu, Jorge, para eu falar da greve, né, eu tenho que ter alguns pressupostos também, não é simplesmente dizer, bom, e daí a greve? O que é a greve? O que você entende por greve? Né? Por que o Supremo acabou tomando aquele caminho e não este? Né? Eu preciso levar em conta, mas, Jorge, eu só preciso que você me ajude em meu tempo. Eu preciso ficar, você, por favor, me diga quanto tempo eu tenho ainda, só para eu... Quanto tempo eu tenho? Só para... Perfeitamente, eu tenho 10 minutos, é isso, perfeito. Vamos tentar trabalhar dentro desse tempo. Eu tenho que levar em conta a trajetória da greve, que ela saiu de um delito, né, para ser transformada em direito. Né? E aí eu tenho que entender, dentro desse contexto histórico, que o contrato de trabalho não é mais extinto como era morto o grevista, porque era um delito que ele praticava contra o Estado. Né? Mas há uma suspensão do contrato. Ou seja, eu deixo de cumprir minha obrigação, em contrapartida, você não paga o salário. Né? Ou seja, não está presente o princípio do exceptio non ad implete contractus. Isso ficou muito claro em decisões do Supremo, em que o servidor público faz greve, tudo bem, mas arca com a consequência de não ter o salário pago, a não ser que haja um acordo e que a greve não tenha sido motivada exatamente por não pagamento dos salários. Né? Então, é isso que eu tento colocar nessa parte. Né? E aí já entro num mandato de injunção, são 3, afinal, interessantes, né? Que foram muito significativos. Havia uma omissão do legislador em relação a regulamentar o direito de greve do servidor público, que era, na verdade, uma liberdade. Né? E aí nós tínhamos exatamente a trajetória histórica. Era um delito, e continua sendo para os militares, uma liberdade que depois permaneceu para os servidores públicos, porque havia o reconhecimento, mas não era um direito fundamental regulado por lei. Né? E, finalmente, um direito para os demais trabalhadores da atividade privada, e os servidores públicos, então, tinha essa proclamação, mas e o exercício desse direito? Né? E aí, então, se partiu do pressuposto de que havia necessidade, então, de levar em conta algumas balizas, por exemplo, o princípio da continuidade do serviço público. Essa era a motivação pela qual a greve era proibida no setor público. Depois passou-se a entender que possível, né? Porque não havia possibilidade de discriminação, exceto em relação a militares, por exemplo, e prazos, né, a serem concedidos, a impossibilidade de paralisação total do movimento e a próprio atendimento das necessidades da sociedade. Ou seja, nós estamos aplicando aqui daquilo que for possível da lei de greve na parte da greve das atividades essenciais. Isso ficou bastante claro nessa decisão do Supremo. E aí eu falo dessa omissão do legislador. Isso não poderia ser um motivo para que fosse comprometido esse direito fundamental do servidor público. Isso não tinha sentido nenhum. E a greve é um fato. Não é? É um fato independentemente de a lei regulamentar ou não o proibir.
Mesmo a lei proibindo, me lembro disso, né? Lá no governo dos militares, era proibida a greve das atividades essenciais, tipo bancário. Na noite anterior, quebraram o centro de São Paulo. Né? Imagina, a polícia interferindo, a greve aconteceu, era proibida. Né? Havia um decreto na época regulamentando isso. Bom, e aqui eu falo do pagamento dos dias parados, já coloquei isso, está implícito no que eu falei, né? Isso está nesse recurso extraordinário, portanto, não se paga dias parados porque se leva em conta o entendimento que nós estamos diante da suspensão contratual. Suspensão significa que eu não trabalho e você não tem que pagar o salário. Bom, aqui tem um decreto do Estado da Bahia, eu vejo que tem muitos grandes professores baianos aqui, saúdo a todos com muita alegria. Eu tenho um pouco da minha história na Bahia, onde dei aula no interior da Bahia, da Senhor do Bonfim, na minha juventude. Foi um orgulho para mim, um aprendizado enorme. Né? Esse decreto foi muito interessante, porque ele foi tido como constitucional, porque ele não regulava o direito de greve, que era matéria própria da União, mas ele impunha limites ao servidor público, e isso foi respeitado pelo Supremo Tribunal Federal. Né? Havia ali, então, a obrigação de pagar os dias parados, né? Podia contratar substituto de grevista, foi uma coisa audaciosa do governo baiano na época, né? Descontos dos dias parados e instauração de processo administrativo contra os grevistas. Foi assim, uma espécie de terrorismo, mas que o Supremo acabou validando do ponto de vista constitucional por não entrar no mérito de um direito da competência da União. E aí eu falo desse caso BEST, para mim, que é o emblemático, para mim fundamental, porque ele veio, antes da reforma de 17, já sinaliza isso. Eu estou resgatando o que vocês nunca perceberam, que está lá no inciso 26 da Constituição, que a Constituição reconhece o acordo e a convenção coletiva. E aqui está. O BESC negociou com os trabalhadores um plano de demissão voluntária. Eu tive a honra de participar desse plano, elaborei esse plano lá na época, foi o maior plano privado que foi feito, e o banco acabou sendo federalizado, porque ninguém teve interesse de comprar o banco naquela época, porque havia uma cláusula de estabilidade dos bancários, e ninguém queria isso. O Banespa não havia, na época, essa cláusula de estabilidade, portanto, o Santander adquiriu, né? E o banco acabou negociando não com o sindicato que se recusava, se negociou diretamente com os trabalhadores. Foi uma experiência incrível também que nós tivemos. O TST validou essa negociação direta, interpretando o artigo 617 dessa forma, dizendo não, nesse caso, sim, é possível. Né? E o Supremo lá na frente dizendo não. Como assim eu vou necessitar de especificar, o que não está especificado não vale? Não, se eu negociei, e aí nós temos alguns parâmetros que foram colocados na época, né, para a validade, né? Ou seja, tem que ser por meio do sindicato e isso tem que constar desse plano negociado com o trabalhador. Né? São balizas que foram colocadas nesse momento. E há um outro caso interessante, que é o caso Usina Central Olho d'Água, que também, nesse sentido, envolvendo horas extras in itinere, jornada in itinere, mas há uma diferença interessante entre esses dois julgamentos. Esse aqui levou em conta negociação com contrapartidas. Essa seria a validade dessa negociação. O primeiro, não. Negociou o que foi possível, isso tem validade, independentemente de contrapartidas. Né? E essa é a questão que está pendente hoje de julgamento no radar, que eu pretendo já adiantar para essa exposição. Se, de fato, aquela regra da reforma trabalhista de que a negociação coletiva independe de contrapartida é adequada ou não, se é constitucional ou não. Esse julgamento de Pernambuco disse não, tem que ter contrapartida. O anterior não, o caso BESC negociou, eu estou resgatando o sentido, o que é reconhecer a negociação coletiva.
E aí, então, eu coloco ainda essa questão da natureza jurídica dos dissídios coletivos e necessidade de comum acordo. Isso foi superado, é constitucional, diz o Supremo, é possível sim. Nós temos que valorizar a negociação coletiva e não simplesmente jogar nas costas do judiciário uma negociação frustrada, né? E aí eu já adiantei essa questão do que está dependente no Supremo, essa questão do negociado legislado. Eu sei que meu tempo está agora, estou indo para o final, né? Essa questão da dispensa coletiva, que é muito cara para mim, que eu acompanho isso há muito tempo, está parado isso, temos 3 votos a favor e 1 contra essa regra, e aí a questão vale o precedente do TST, de que é necessária, obrigatória a negociação prévia, ou vale o que está na norma? Ficou interessante isso, de nós valorizarmos um precedente do tribunal em detrimento de uma norma posterior, né? Então, é evidente que por trás disso há uma questão ética e de obrigação do sindicato, do dever do sindicato de ser noticiado. Eu concordo com isso, mas precisamos de regra e rever o sindicalismo brasileiro. Bom, e com isso eu passo já para as minhas conclusões, e eu falo de 3 e encerro. 3 conclusões muito objetivas, e já encerro essa exposição que me honrou muito, que foi para mim um desafio, tenho certeza disso, o professor Manuel Jorge. Em primeiro lugar, cabe ao Supremo o papel de exigir de forma intransigente o cumprimento irrestrito dos direitos fundamentais, aí compreendidos os direitos sociais e os direitos sociais coletivos trabalhistas. Esse é o primeiro ponto. O homem é a razão de ser da economia e a dimensão humana de seus valores, a justificativa do próprio direito do trabalho. Eu não posso perder isso de vista, tudo gira em torno da pessoa humana. Esse é o ponto central. Daí a afirmação de seus direitos, o reconhecimento como direito fundamental, que nós estamos falando aqui, da liberdade dos trabalhadores em sua organização coletiva. Segundo ponto, oferecer segurança jurídica para tornar possível a atração de um ambiente de negócios. Isso é fundamental para a geração de empregos. Eu podia falar mais um pouquinho, mas vou falar apenas isso. Em terceiro lugar e último, se eu analisar as decisões do Supremo, eu pulei uma questão ali, que era o financiamento das atividades sindicais. O sindicato precisa sobreviver, quem trabalha precisa receber pelo trabalho, então não tem como não pagar o sindicato pelo trabalho. Houve uma decisão, depois transformada em lei, né, onde isso tornou facultativo. E óbvio que os sindicatos responderam de outra forma, buscando outras formas de financiamento. Isso ficou pior. Ou seja, faltou diálogo social. Esse é o grande problema do nosso direito do trabalho no Brasil. O diálogo social é a expressão da pluralidade dos pensamentos, das divergências colocadas numa mesa para tirar uma solução de consenso dos atores sociais envolvidos. Nós precisamos acreditar no diálogo social e não imaginar que tudo venha de uma mente iluminada, que o Estado sabe tudo o que precisa do trabalhador, ou a administração pública. Não, nós precisamos fazer com que se construam os direitos dos trabalhadores a partir das bases. E isso é preciso acreditar no diálogo social. Muito obrigado, foi um prazer enorme estar com vocês. Um bom dia. Caríssimo confrade, professor Nelson Manriche, a Escola Superior do Ministério Público da União se sente muitíssimo grata pela conferência de Vossa Excelência, na qual expôs de modo magnífico a respeito do tema interpretação constitucional dos direitos sociais trabalhistas coletivos, trouxe as políticas públicas, fez referência aos direitos fundamentais, como direitos de defesa,
foi a Constituição Espanhola, especificamente nos artigos 7º e 28.1, trouxe doutrina, referiu a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal indicativamente relacionada aos MIs 670, 712 e concluiu conclamando os interlocutores ao imprescindível diálogo social. Vossa Excelência nos ensina sempre. As lições de Vossa Excelência desta conferência, felizmente, estão gravadas, para que possamos sempre nos espelhar e nos lembrar das lições de Vossa Excelência no que se refere ao trato dos direitos sociais trabalhistas coletivos. Muitíssimo obrigado por sua exposição, que muito nos trouxe de informação aqui no nosso seminário. Antes de declarar encerrada essa mesa de abertura, eu gostaria de registrar as ilustres presenças da eminente colega do Ministério Público Militar e painelista no painel Hermenêutica Constitucional e Garantias Constitucionais Penais, a querida colega Caroline Dias Gondim Nel. Gostaria também de registrar a prestigiosa presença também do eminente colega do Ministério Público Militar, o querido colega Nelson Lacava Filho. E com essas considerações, agradecendo mais uma vez Vossa Excelência, eu declaro encerrado essa mesa de abertura.